Olá, hoje nós começamos a tratar o assunto férias. E nessa primeira aula eu vou falar sobre o direito às férias e a duração. Quanto tempo as férias têm de duração, quanto tempo eu tenho o direito de usufruir férias. Primeira coisa, o direito às férias. O direito às férias ele vai ser auferido ao trabalhador sempre que ele completar um ano de aniversário na empresa, um ano de vigência do contrato de trabalho. Completou um ano de período que a gente chama aquisitivo, o período em que ele adquire o direito às férias, completou esses 12 meses de direito de período aquisitivo, ele vai ter direito a usufruir férias. E as férias vão ser de, no máximo, 30 dias. De que forma elas são estipuladas? De acordo com o número de faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo. Então, se durante esses 12 meses de vigência do contrato houveram faltas injustificadas, quantas houveram? Esse número de faltas vai afetar o número de dias de gozo de férias? Vamos ver se vai ou não. Existe uma tabelinha que é fácil decorar, eu vou mostrar para vocês e vocês não vão errar essa questão se cair. Eu tenho certeza. Vamos lá. Então, aqui está dizendo, a primeira coisa que a duração das férias que são gozadas em dias corridos, depende da assiduidade do empregado, sofrendo diminuição na proporção das suas faltas injustificadas. Aqui não é duas, não, é suas, tudo bem? A gente erra também, né? Artigo 130. Aí é o artigo que vocês leem e falam, mas Daniela, que chatice decorar um negócio desse. Tanto número, como é que eu vou decorar? Que o cara que falta 30 dias corridos, no máximo 5 vezes, que o cara que faltou no máximo 5 vezes vai ter 30 dias de férias. Que o cara que faltou de 6 a 14 vai ter 24. Aquele que faltou de 15 a 23 vai ter 18. Eu já vou mostrar como fica fácil. Aqui tá feio de se ver, né? Mas é fácil decorar. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato, que é o período aquisitivo, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Esqueçam isso aqui, que eu transcrevi só para vocês ficarem com medo, com pânico. E agora eu vou mostrar, depois eu volto aqui, o jeito fácil. Tá aqui. Esse é o jeito fácil. Então, vamos lá. Se eu faltei menos de 5 dias, tô falando tudo aqui, gente, falta injustificada. Porque falta justificada, por óbvio que a falta é abonada. Então, vamos lá. 5 faltas, menos de 5, 30 dias. Isso aqui vocês vão ter que decorar, é o começo da decoreba. 5 faltas, 30 dias. Agora, nem olhem para mim, olhem só para o quadro aqui. De 6 a 14, 24. Olha só. De 6 a 14, quantos dias tem de 6 a 14? 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 8 dias. Vamos continuar aqui. De 15 a 23, quantos dias tem? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 dias também. De 24 a 32, 8 dias também. Então, eu decorei que é de 5, depois eu vou pondo de 8 em 8. Vou contar sempre 8 dias. 6 a 14, 15 a 23, 24 a 32. E aqui? Eu começo com 30 e vou diminuindo de 6 em 6. 30 menos 6, 24, menos 6, 18, menos 6, 12, é isso? 30 menos 6, 24, menos 6, 18, menos 6, 12. Tudo bem? Então, é assim que eu vou decorar. Aqui eu aumento 1, e aqui eu aumento 1 descendo, aumento 8, descendo, e aqui eu diminuo 6. 8 e 6. Eu tenho que decorar que é 5 e 30. Então, se eu falto menos de 5 vezes, eu vou ter 30. De 6 a 14, eu vou ter 24. De 15 a 23, eu vou ter 18. De 24 a 32, eu vou ter 12. Pronto, você decora isso aqui e não esquece nunca mais. Tá certo? Vou voltar ali só para falar o que está escrito aqui. Que eu não posso, o empregador não pode descontar do período de férias as faltas do empregado. Por que ele não pode descontar as faltas? Porque as faltas já são utilizadas para redução no número de dias de férias.
Então, como é que ele vai descontar a falta? Seria uma dupla punição. Ele já descontou o dia faltoso, vai descontar de novo nas férias? Não pode. Até porque as férias já vão sofrer redução, tá certo? E o período de férias é computado como tempo de serviço. Daí porque, a cada novo ano, mesmo você tendo umas férias usufruídas no meio do caminho, você vai ter direito a um novo período de férias, tudo bem? Isso aqui vocês já decoraram. Aqui é muito importante, isso já caiu algumas vezes. A percepção de auxílio-doença ou de auxílio acidentário por mais de 6 meses e a paralisação total ou parcial da empresa por mais de 30 dias, com a percepção de salário, fulminam o direito às férias, dando início a um novo período aquisitivo. O que quer dizer isso? Ora, se o empregado ficou recebendo auxílio-acidente ou auxílio-doença por mais de 6 meses, ele já tirou férias, mesmo estando doente, coitado. O fato é que ele não estava trabalhando. Da mesma forma, se a empresa é obrigada a paralisar suas atividades e o empregado fica em casa sem fazer nada, recebendo salário, por mais que ele também não seja a pessoa que deva assumir o risco da atividade econômica, é óbvio, a gente não pode fugir ao bom senso, que ele ficou 6 meses em casa sem fazer nada, teve 6 meses de férias. Então, por conta disso, se acontecer essas duas hipóteses, essas 3, né? Ou do empregado receber auxílio-doença ou auxílio-acidente por mais de 6 meses. Ou de ficar em casa, porque a empresa paralisou suas atividades por mais de 6 meses. Quando ele volta, inicia-se um novo período aquisitivo e aí ele começa de novo a contar o aniversário do seu contrato. Por isso, algumas carteiras, pode acontecer de você conhecer alguém que na sua carteira tenha o contrato de trabalho começando em março e as férias vencendo em dezembro. Porque no meio do caminho teve algum episódio desse aqui, que mudou a data do seu período aquisitivo. Tudo bem? 473, o artigo 473, ele fala das possibilidades de faltas justificadas. Então, ele permite que se falte e que isso não vai ser descontado das férias. 2 dias consecutivos no caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada na sua carteira de previdência viva sob sua dependência e 3 dias em virtude de casamento. Eu costumo falar, lembrem-se que é 2 dias para chorar e 3 para rir, né? Então, 2 para chorar o luto e 3 para sorrir pelo casamento. Tudo bem? O casamento só o do próprio empregado, né? Não vai me falar que foi no casamento do pai, do filho, aí não cola. A morte sim, mas o casamento não. Por 1 dia em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana, agora tem a licença paternidade, enfim. Por 1 dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, comprovada. Até 2 dias úteis, até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar como eleitor. No período do tempo em que estiver de cumprir as exigências do serviço militar, isso aqui, gente, é decoreba, tá? Nos dias que estiver comprovadamente realizando provas do vestibular, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer em juízo, isso é muito usado, né? Todo mundo que vai como testemunha na Justiça do Trabalho, leva o comprovante para o patrão de que teve lá depondo como testemunha e que não pode sofrer desconto do salário. Pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Poderão ser concedidas ainda férias coletivas. Aí essas férias coletivas, elas são concedidas a um determinado departamento de uma empresa ou a empresa toda. As férias coletivas, depois eu vou ler aqui para vocês, ela pode ser fracionada em 2 períodos, um dos quais não pode ser inferior a 10 dias. Mas o aval sindical tem que estar lá, senão não vale esse fracionamento, tá ok? Então, olha lá, poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou determinados estabelecimentos ou setores, permitindo fracionamento em até 2 períodos, um dos quais não pode ser inferior a 10 dias. Necessária, no entanto, a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho e ao Sindicato dos Trabalhadores
com antecedência mínima de 15 dias. Esses prazos, 15 dias, pode até cair, mas eu não vejo essa questão das férias coletivas, ela não é muito pedida nos exames de nível médio. É mais férias individuais, mas não custa saber, né? Aqui, ainda falando de férias coletivas, em relação aos empregados admitidos a menos de 12 meses, se as férias coletivas forem de 30 dias, estarão gozando antes de completarem o período aquisitivo e sem direito à duração integral. O que quer dizer isso aqui? Que se a pessoa começou a trabalhar em junho e já vai ter férias coletivas em dezembro, ela está tendo direito às férias coletivas antes de ela completar o aniversário do contrato. E ela vai usufruir as férias no período integral. Nessas hipóteses, a lei determina que se comece também a contar um novo período aquisitivo para esse empregado. Então, se o empregado começou a trabalhar num determinado mês do ano e antes de completar o seu período aquisitivo, usufruiu férias coletivas, quando ele voltar, o período começa a contar novamente, o período aquisitivo. É isso que eu escrevi aqui. A lei dispõe que iniciar-se-á, terminadas as férias, em relação a esses empregados, novo período aquisitivo. Tudo bem? Na hipótese da jornada parcial, quando a duração não excede 25 horas na semana, as férias são concedidas da seguinte forma. Eu vou pular isso aqui tudo porque eu vou chegar naquela tabelinha fácil. Aqui, de 22 a 25, eu tenho 3 de diferença. Sempre número ímpar. De 20 a 22, eu tenho 2 de diferença. De 15 a 20, eu tenho 5. De 10 a 15, eu tenho 5. E de 5 a 10, eu tenho 5. Então, quem trabalha entre 22 e 25 horas vai ter 18 dias de férias. Quem trabalha de 20 a 22 vai ter 16. E assim sucessivamente. Tá bom? Sempre aqui diminuindo de 2 em 2. Ok? Decoreba. Decoreba. Aí nós vamos fazer uma questão. Júnior labora em regime de trabalho em tempo parcial. Durante o período aquisitivo de suas férias, Júnior teve mais de 7 faltas injustificadas. Nesse caso, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, ele terá o seu período de férias reduzido pela metade. Não terá direito ao gozo de férias. Terá direito ao gozo de suas férias regularmente sem redução. Terá o seu período de férias reduzido em 1/3. E terá a redução de 3 dias do seu período de férias. Aqui eu vou fazer um parênteses bem rapidamente, porque o nosso tempo já estourou, que quando se fala em regime de trabalho em tempo parcial, se o empregado tem mais de 7 faltas injustificadas, as férias vão ser reduzidas pela metade. Decoreba. A lei fala isso. Porque ele já trabalha pouco. Regime de tempo parcial são 25 horas na semana. Vai me faltar 7 dias ainda? Então vai ter as férias reduzidas pela metade. Resposta certa, letra A. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Letra A. É bom que vocês, se tiverem tempo, deem uma revisada nessa questão do período. Decorem realmente isso, porque o examinador pergunta essas coisinhas muitas vezes e é naquela pergunta que ninguém sabe, porque é um decoreba chato, que você ganha ponto porque você acerta. Tá certo? Acerta, tá certo. Um beijo, até mais. Boa sorte.